Gente, durante o mês de junho, eu pelo menos tenho buscado trazer aqui pessoas ou empresas que são vinculadas a essa questão do Dia Mundial do Meio Ambiente, que eu já vinculei no início do mês, né? A entrevista de hoje, ela vai falar exatamente sobre isso, sobre energia solar sendo tratada com a seriedade que precisa nos aspectos de sustentabilidade, inovação energética, o que a gente precisa muito, né, no nosso país e no nosso mundo, visto que todas as turbulências que a gente tem vivido de efeitos climáticos aí, mundo afora. E eu estou recebendo hoje dois participantes muito especiais aqui da Tervos Energia, que é o Rafael do Vale e o Elvis Palácio. Muito obrigada por atender o meu convite. Eu fico muito feliz, né, de ter dado certo as nossas agendas. E para começar, vamos falar um pouco sobre isso, essa visão correta da energia solar dentro desses aspectos de sustentabilidade e inovação de energia. Pronto, perfeito. Energia solar, a gente não pode nem falar que é coisa do futuro, é realidade, nós já vemos muito aí nos telhados das casas, mas ainda está aquém daquilo que poderia entregar, né? A gente poderia ter muito mais do que o que tem hoje e é o caminho natural. Eu creio que metade dos lares devem ter energia solar até no máximo daqui a 10 anos. Isso é uma realidade que já está presente na nossa vida. E a geração de energia própria, através de uma fonte inesgotável, que vai estar lá todo dia, é a solução, acho que, mais adequada para essa temática que a gente fala há muitos anos, que é a questão de mudanças climáticas, né? A ONU já vem batido muito nisso. A minha tese de monografia lá em 2009 foi baseado nisso, né? Marketing ambiental. Então, faz muito tempo que se fala sobre isso. Né? E falar sobre energia solar, a gente fala também sobre essa questão da contribuição da energia solar para um futuro mais sustentável, que é exatamente o que você está falando, né, Elvis? É importante as pessoas que estão nos assistindo entenderem que isso não é uma tendência do futuro, é a atualidade. E a gente tem que abrir a visão para esse universo que é energia solar. E aí a gente fala um pouco sobre a questão dos hábitos, né, que tornam o consumo de energia mais eficiente, né? Então, assim, mesmo com a energia solar, quais seriam esses hábitos que a gente pode enumerar? A gente pode gerar nossa própria energia, mas também pode gastar um pouco menos, né, para ajudar essa questão da geração. Casas inteligentes hoje, elas são programadas para gastar o mínimo de energia possível. Então é possível hoje, por exemplo, colocar sensores em casas, em empresas, em escolas, faculdades, em vários ambientes, que verificam se existe alguém naquele ambiente. Se não existir, automaticamente desliga-se ar-condicionado, desliga-se luzes, ventiladores, qualquer coisa que estejam ligados. Porque às vezes a gente sai da sala e esquece de apertar o interruptor, né? Então hoje o que eu creio que principalmente pode ajudar bastante nesse consumo consciente, né? Nem consumir menos do que o seu conforto precisa, mas também não jogar energia fora, é usar gadgets inteligentes, né? Dispositivos inteligentes que podem automatizar essa questão de ligar e desligar caso não tenha pessoas interagindo naquele ambiente. Muito importante isso que você está falando, que a gente fala dos desperdícios, né? Isso. O exemplo, as pessoas às vezes se esquecem que deixar um eletrodoméstico na tomada, que de repente você sai de casa na correria, deixa a luz acesa, sensores resolvem isso, e a gente foca num ponto que eu acho muito importante dentro do aspecto de energia, que é exatamente evitar o desperdício. Não é você não usar a energia da tua casa para o teu conforto, é você não desperdiçar quando não está usando. Isso, né? Exatamente. Então é um ponto bem legal para a gente falar também, e aí isso traz para nós uma visão com relação da expansão da energia solar, ajudar o nosso país a enfrentar tantas mudanças climáticas, né? Sim. Porque a gente sabe que as mudanças climáticas, muitas delas são atribuídas ao uso, né, de combustíveis, enfim, para gerar energia para o nosso consumo. E não só, né, Amanda, o uso de combustível. A gente tem também a questão das hidrelétricas, né? Você precisa de uma área gigantesca para ter uma área de alagamento para poder gerar energia. Então isso também acaba contribuindo. E hoje a matriz energética solar no Brasil é 24%. Então hoje a gente já tem uma grande matriz energética hoje que já ajuda justamente nessa questão da sustentabilidade. E dentro da Tervos, né, eu pude observar algumas coisas, porque quando eu vou receber alguém aqui, eu dou uma garimpada no Instagram, eu dou uma olhada, que eu quero saber as ações que vocês têm, onde vocês estão atuando, como as pessoas podem achar vocês. E eu queria que a gente falasse um pouco, sabe o quê? Algo que eu achei muito pertinente, que é a questão do armazenamento. Né? A gente sabe da questão do sistema BESS, né, que é um sistema de baterias que armazena energias, porque a gente está falando da fonte inesgotável que é o sol. Então, se a gente tem o sol para otimizar, para captar essa energia durante o dia,
à noite a gente não tem o sol. Seria uma forma interessante de armazenamento, não é isso? É isso. O BES, que são baterias. O BES é qualquer bateria inteligente, né? O celular ele é uma bateria, um mini BES, mas quando a gente fala de BES, a gente está falando daqueles grandes gabinetes que armazenam grandes quantidades de energia. O que acontece a peculiaridade da energia solar? Ela só gera de dia, né? E quanto mais o sol está a pino, mais potência, mais energia gera. E se aquela região, aquele país não consumir toda aquela energia, acaba que tem que ser cortada para não haver desperdício, né? Para não sobrecarregar as redes. O BES está vindo para isso. A gente está tendo uma geração num momento que tem baixo consumo, né? E essa energia está sobrando. Em vez de a gente cortar a geração de energia para não sobrecarregar as redes, a gente armazena, bota numa caixinha. Vamos deixar essa energia aqui guardada. Para quando vier à noite, os horários de pico, realmente é 18 às 21, que é quando chegam em casa, ligam ar-condicionados, né? Esse é o verdadeiro horário de pico. Essa energia seja descarregada dos BES. Né? E os BES, eles têm uma durabilidade muito alta, muito grande. Né? Utilizando o BES, a gente deixa de gastar com infraestrutura de rede, deixa de construir outras fontes de energia. Ele falou algo muito importante. Quase toda a energia do Brasil é renovável. A hidrelétrica é renovável, ela se renova, porém ela é muito impactante, ela impacta muito o meio ambiente. É uma área grande, pessoas que são desalojadas, meio ambiente que é afetado. O solar já não tem isso, né? O solar, além de não impactar, não agride o meio ambiente, é renovável também. Então, se a gente prevenir a construção de novas hidrelétricas ou parques eólicos, guardando parte da energia que sobraria do meio-dia em armazenamento, despejando ele de noite, você também ajuda através da bateria associada à energia solar, meio ambiente e a construção de novas matrizes. Né? E contando com a questão da sustentabilidade, né, a gente voltando para essa questão da sustentabilidade, o BES, ele substitui o gerador a diesel. Sim. Então, o que as grandes empresas utilizam hoje, né, as grandes indústrias, como um backup, que é o gerador a diesel, o BES vem para substituir ele. Então, a gente ainda tenta também nessa questão da sustentabilidade. E apesar de vocês terem já um contexto, né, uma abordagem a nível nacional, eu queria falar da linguagem Maranhão, da aplicabilidade do nosso estado. A gente sabe de todos os desafios que os maranhenses enfrentam, tanto os maranhenses, população, como empresários, em termos de vários investimentos e tudo. Como que o Maranhão hoje pode ser impactado com o uso da energia solar? Que tipo de ambiente, sabe? Que tipo de público pode ser mais beneficiado com o uso de energia solar, diante da visão de vocês, assim, da aplicabilidade? Olha, basicamente qualquer pessoa que precise, que gaste energia, ela pode gerar sua própria energia. Mas onde é que ela realmente faz muita diferença? Principalmente em zonas rurais, aquelas pessoas mais afastadas. É difícil levar uma rede com qualidade por 70, 80 quilômetros por dentro de uma zona rural. A manutenção é complicada, não é nem que a concessionária não queira fazer, mas é naturalmente complicado pelo ambiente. Então a energia solar ela pode ser uma geração feita lá no pé do consumo. Né? Eu posso levar uma usina de energia solar associada a um BES e talvez nem rede precise. Eu conheço proprietários. Meu pai ele tem uma fazenda que é afastada e a rede lá é muito complicada, a gente já vai colocar um sistema com bateria lá porque às vezes ele fica, quando chove, 5 dias sem energia. Né? Até a energia cair, que vem alguém de manutenção na rede, às vezes fica 5 dias sem energia, estraga carne. Então, a energia solar ela é uma geração que ela pode ir no pé do consumo. Então, e qualquer um pode ter. Né? Pode ser de 2 placas a 20 placas, 200 placas, quanto que a pessoa precisar, ela pode ir lá no pé do consumo. Né? E com armazenamento eu posso dispensar até a rede. Entendeu? Né? Muito bom você falar sobre isso. Você percebe quão grande esse assunto? Eu não tenho como receber você só uma vez aqui, porque eu tenho milhões de perguntas para fazer. Eu acho que muita gente que está me assistindo também tem muita coisa, muito questionamento. E ainda existem alguns tabus, né? E muito bom você falar sobre a questão dos interiores, porque a gente sabe que a grande maioria dos interiores, os mais afastados aqui no nosso estado, quando falta a luz, eles perdem totalmente a comunicação com tudo, além do desperdício das questões alimentares, porque fica geladeira, freezer, armazenamento. Às vezes ele é um produtor, sabe? Ele enche a geladeira dele com coisas que ele produz para usar a semana, vai estragar tudo se perder, se a energia cair 3 dias, por exemplo. Além disso, comunicação, internet, tudo é ligado à energia. Então, assim, interessantíssima essa sua abordagem para que o pessoal da zona rural entenda que eles também podem ser beneficiados com essa visão de energia solar. E o que ainda, né, para a gente infelizmente encerrar, já está dando o meu horário, o que ainda impede que os brasileiros adotem, né, essa questão de energia solar nas suas residências, nas suas empresas? O que ainda é limitante na mente dos brasileiros para ter essa visão do consumo inteligente da energia solar? Olha, Amanda, com relação a
a questão de adquirir hoje um sistema de energia solar, quando a gente volta um pouco na história, né, a partir de 2022, desde 2022 para cá, a gente teve uma grande redução no preço. Então, um kit fotovoltaico que você adquiria em 2022, hoje ele é a metade do preço. Só que ainda assim, é um grande investimento que o cliente faz. Porém, existe o retorno médio, que é o payback ali de 2 anos e meio. Né? Depende muito de cada caso. Mas o que impede hoje mais é a questão tributária, são as taxas de importação que o governo traz. Então, isso sobe muito o valor do kit. Né? Poderia ser até a metade do que é hoje, não é isso, Elvis? Exatamente. Mas a questão de taxação, de impostos de importação e a falta de incentivo de produção dentro do Brasil também. Porque hoje a gente tem condição de produzir, só que a gente não consegue produzir devido à falta de incentivo do governo. Essa pausa, Bia, aí que a gente vai dar na entrevista de hoje, a gente vai retomar em um outro encontro nosso. Perfeito. Eu já estou deixando um convite aqui, Perfeito. que eu quero retomar esse assunto, né? Mas como eu preciso encerrar, que já deu nosso horário, eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, por vocês terem vindo até aqui esclarecer, foi muito esclarecedor. Eu espero que vocês também tenham gostado. Eu adoro falar sobre todos os aspectos que envolvem sustentabilidade. Eu acho muito importante, eu acho muito relevante. E a gente vai ficar por aqui. Vou me despedir aqui dos rapazes da Tergos.